Muito bem. Alguma pergunta sobre hoje de manhã? Sobre o que nós tratamos hoje de manhã? Falamos de dons do Espírito Santo. Tocamos 1 Coríntios. Não, que somos um só pão, sem olhar a anotação. Olhando a anotação, até eu sei. Falamos sobre a ceia. Mas qual foi o texto que nós falamos que há um só pão? Aliás, que Paulo fala. 1 Coríntios 10, 17. Na minha Bíblia é. Isso é outra aversão, né? É disso que nós tratamos. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia no capítulo 8 da carta aos Romanos. Eu quero que você abra sua Bíblia, que você vai marcar na Bíblia, tá bom? Olha, gente, não é pecado sublinhar as palavras na Bíblia. Entendeu? Não é pecado. Pecado é acrescentar algum tema, acrescentar alguma ideia que a Bíblia não tem. Ou tirar alguma coisa da Bíblia. As duas coisas são um pecado. Mas você grifar é muito importante. Tá bem? Então, eu quero que você grife no capítulo 8º, no capítulo 8 de Romanos, eu quero que você grife aí as ocorrências da palavra Espírito. E me fala quantas vezes. Quantas vezes você achou? Quantas vezes ocorre a palavra Espírito? No capítulo 8 de Romanos. Vai perguntar a Yara, né? Pronto? Pronto ou não? Só no aplicativo. Não vale fazer pesquisa no Google, não. Foi reprovado. Já foi. Vai ser suspenso. Só no versículo 5 tem 2 vezes. Isso. Então, qual é a primeira ocorrência? Qual a primeira ocorrência? Aparece no versículo 1. O 2, né? E o que diz no 1? Que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Correto? Se você não quer condenação, ande no Espírito. Amém? Ande no Espírito. Qual outro versículo? Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 2. Que mais? Vamos lendo aí? Qual é o próximo versículo? 3. 4. Parece que é o 4, né? Isso. Mas para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o versículo 5, o que é que fala? Vocês acharam, não? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isto. Eu acho que o pessoal está contando ainda por isso. Então, acho que tem 15 vezes. Agora, vocês estão contando ainda, não? Isso. Quantas vezes aparece a palavra Espírito? Espírito com letra maiúscula. 17. Tá bom. Tá, olha só. Tá bom. Vamos andar no Espírito.
Quando uma palavra ocorre diversas vezes num texto ou numa conversa, o que que a gente entende? Há uma ênfase, é importante. Christian Shane, não sei quantos aqui já ouviram falar dele, quantos o conhecem, conheceu ele. Ele dizia uma coisa muito interessante. Ele diz que quando a Bíblia toca num assunto uma vez, ele falou. Quando toca 2 vezes, ele confirmou. Quando toca 3 vezes, ele estabeleceu como regra. E aqui nesse texto ocorre mais do que 3 vezes a palavra Espírito. Então significa que esse tema é um tema importante. Vocês concordam comigo? Não? Sim. Mas qual a importância? Que tanto é importante? Tá, muito não me explicou muito, não. O que que diz Romanos 8:11? O que diz o versículo 11? Se habita em vós o Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que levantou a Cristo dentre os mortos, o que foi que o Espírito Santo fez com Cristo? Tirou da sepultura. Isso é importante? Sim ou não? Se o Espírito não operasse em Cristo, onde é que ele estaria até agora? Na sepultura, destruído, tinha virado pó. Então, o que levou, que tirou Jesus Cristo, que levantou ele da morte, foi o Espírito Santo. E ele está dizendo, se esse Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos habita em vocês, o que ele vai fazer conosco? Ele vai nos vivificar também. Amém, queridos? Então, o Espírito em nós é a garantia da nossa ressurreição. Aleluia. Você entendeu isso? Não? Amém. A palavra cemitério é uma palavra muito interessante, que é uma palavra derivada da palavra sêmen. Você sabia, não? Cemitério, o significado é o lugar da semeadura. Quando se semeia alguma coisa, o que é que se pretende? Colher. Então, quando a gente é semeado no cemitério, daqui a algum tempo o Senhor vai nos colher. E o que é que provoca isso? O Espírito Santo em nós. Amém, amados? Deixa eu falar de outro jeito. Quem gosta de carro aqui? Você gosta, Josué, de carro? Mais ou menos? Você conhece carro? Sim. Tá. Qual é o carro assim que mais lhe encanta, Fernando? Fala, Fernando, um carro aí. Não? Não. Não banca o Francisco de Assis, não. Vamos. Não, mas um carro assim. Uma Ferrari. Um Lamborghini Murciélago. Hã? É muito pouco. Um McLaren. Aquele Zonta. Então vamos pensar no Lamborghini, que é uma parte que já pelo menos viu. Vamos dizer que você vamos dizer que amanhã cedo, ou segunda-feira, né? Você vai levantar de manhã, vai abrir a porta da sua casa e instalar na frente da sua garagem um Lamborghini Zero, com seu nome. O que vocês acham? Você ficaria alegre? Maravilha. Mas um detalhezinho. Sem gasolina. Você percebeu que o presente virou um trambolho? Porque sem gasolina, para onde é que vai o Lamborghini? Você não pode nem tirar do lugar. Porque não pode empurrar aquele negócio. Você entendeu o que é que a vida do homem sem o Espírito Santo? É um trambolho. Atrapalha os outros. Atrapalha, é um peso. Se você não tem o Espírito Santo movendo na sua vida, você vira um trambolho para as pessoas que estão ao seu redor. Agora, se o Espírito Santo habita em você, você se torna uma bênção nas mãos do Senhor.
Então, o que seria a gasolina para o cristão? O Espírito Santo. Amém? Gente, essa comparação que eu fiz aqui é a comparação mais ridícula, porque a distância da importância da gasolina para o carro e do Espírito Santo para nós é enorme. Quando é que o Espírito Santo começou a agir na vida do homem? Lá no Éden. Quando Deus faz aquele boneco de barro, está ali. E ele é um boneco de barro e não passa disso. Mas o que Deus faz? Deus sopra, a palavra ali é pneuma, ou espírito. Ele sopra na narina do homem e o homem deixa de ser um boneco de barro e passa a ser alma vivente. Um homem, ele passa a ser uma pessoa. O que nos dá vida, o que torna a nossa vida com sentido é a presença do Espírito em nós. Nós precisamos ou não do Espírito Santo? Mas é uma questão de vida ou morte. Aquele que não tem o Espírito Santo guiando sua vida, desculpa a expressão, é um zumbi. Meu menino gosta daqueles filmes lá de Walking Dead, aquelas coisas. Eu acho um negócio ridículo. Não sei quanto gosta daquele negócio lá. É um terror aquela coisa lá. É zumbi. É zumbi. O que nos dá vida é o Espírito de Deus em nós. Amém? Mas não é só a questão da vida. Ele trouxe para nós uma libertação do pecado. Ele tirou de nós o peso do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Amém? Vocês se lembram que eu comentei que até um determinado momento o pecado para nós era uma obrigação? Quando a gente falava assim, eu não consigo ficar sem pecar. E Paulo fala isso. Paulo fala isso no capítulo 7. No capítulo anterior aqui, Paulo está falando. O que ele está dizendo? Que eu não consigo fazer o bem. Você consegue fazer o bem? Você consegue ser bom o tempo todo? Você consegue ser uma pessoa bondosa, caridosa, generosa? Você consegue ser sem Deus? Não. E por que o mundo está assim? Do jeito que está? Falta do Espírito Santo andando em suas vidas. Vocês creem nisso que eu estou falando? Amém. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós. É Ele que faz a gente deixar de ser um boneco de barro e faz a gente ser semelhante a Cristo. É o Espírito Santo. Ele que está trabalhando em nós, nos fazendo parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então ele tira o poder do pecado de sobre nós, deixa de ser obrigação e passa a ser o quê? Opção. Opção. Tem gente que fala assim, não, você sabe, eu sou humano, né? E a gente peca mesmo. Não, não é assim. Primeiro a pessoa usa o fato de ser humano como desculpa de pecado. Querido, o fato de você ser humano, essa é a condição para você não pecar. Me entenderam ou não? Você queria ser o quê se não fosse humano? Uma árvore? Uma pedra? Só o ser humano pode se tornar semelhante a Cristo pelo Espírito Santo. Amém? Então qual é o valor do Espírito Santo para nós? É a nossa vida. É a nossa vida. Mas como é que ele chega na vida da gente? Ele é jogado, cai em cima da gente e a gente não tem opção? Não. A palavra diz que o Senhor está na nossa porta batendo. Eu admiro muita coisa no Senhor. Mas tem uma coisa que eu admiro assim muito mesmo, que é o cavalheirismo do Senhor. O texto diz assim, eis que estou à porta e meto o pé na porta, querendo ou não, eu entro e como. Você conhece esse versículo? Não? Não tem. O que é que diz o texto? Eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, mas é necessário que eu abra a porta para o Senhor. Eu escutei uma história de alguém que pediu a um pintor para fazer o desenho de um coração humano. E ele desenhou e fez uma portinha. E falou, olha, está pronta a pintura. E o que encomendou a pintura olhou e percebeu que faltava alguma coisa. E por fim, prestando atenção, ele percebeu que faltava a maçaneta. Ele falou, escuta, você esqueceu da maçaneta. O pintor falou, não, a maçaneta do coração é do lado de dentro. Só pode entrar se o dono do coração abrir. Se você hoje abrir o seu coração e falar, Senhor, Espírito de Deus, entra na minha vida, ele vai entrar. Agora, se ele bater na porta e você não fizer nada, ele não entra. Eu digo o seguinte, que Deus propõe, Deus dispõe, mas Deus não impõe. Deu para entender, não? Falo de novo. É mais caro. Deus propõe. O que que ele propõe? Uma vida nova, uma vida limpa, uma vida reta, uma vida pura, uma vida de alegria, uma vida de paz. Ele propõe. Correto? Ele dispõe os meios. Ele dispõe o seu Espírito para nós. Ele dispõe a palavra. Ele dispõe os dons. Ele dispõe os irmãos para nos ajudar. Mas ele não impõe. Porque uma das coisas que nos assemelha ao Senhor é a nossa vontade. Como Deus tem vontade e tem livre-arbítrio, nós também temos. Sou eu quem diz ao Senhor, entra ou não entra. O que é que nós vamos fazer hoje? Você está percebendo que Deus quer tomar sua vida e conduzir sua vida e fazer as coisas do jeito dele? Está percebendo isso? Não. Um dia eu estava numa aldeia indígena, no Mato Grosso, e eu estava falando basicamente nesse tema, do Espírito de Deus conduzindo a vida da gente. E você tem que usar muita linguagem, assim, muita figura para explicar as coisas aos indígenas, né? E passava ali, ou passa ali perto, uma estrada onde passa muita carreta. E ali perto da aldeia tem uma ladeira, tem um declive. E aí estava passando uma carreta, eu perguntei para eles, o que que acontece se aquela carreta descer aquela ladeira sem motorista? Eles falaram, vai acontecer um desastre muito grande. Eu falei, então, o que acontece na vida de um homem que não tem Jesus no volante? O que acontece, gente? É um desastre. Eles entenderam. Aí eu perguntei, quem aqui quer entregar o volante da sua vida na mão de Jesus? O chefe, o cacique, falou assim, eu e minha mulher. Nem olhou de lado. Não consultou as bases, não. Eu e minha mulher. E aí, falei mais um pouco e perguntei, quem aqui quer ser batizado hoje? Ele levantou a mão e falou assim, eu e minha mulher. Falei, então vamos. Tinha um rio ali perto, um rio maravilhoso. Eu falei, vamos lá para as águas. Aí ele falou, Jamê, a minha filha também, ela gostaria, mas está gripada. Eu falei, pergunta para ela. Aí perguntou para a menina, uma menina de uns 15 anos, ela falou, também quero. Aí levamos 3 para as águas, batizamos. Você sabe qual é o resultado? Toda a aldeia se converteu. Toda. O feiticeiro teve que mudar para outra aldeia, que perdeu a clientela. E hoje é uma das aldeias mais prósperas da nação Pareci. Por quê? Porque um homem disse, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Espírito Santo conduza a minha vida. Se você não falar isso para ele, ele não vai conduzir. Porque ele fez uma coisa em nós que nos deu a capacidade de decidir e ele não vai contrariar isso.
A palavra de Deus diz que o Senhor supre as nossas necessidades enquanto dormimos, mas Ele não nos transforma enquanto dormimos. Assim, eu gostaria que hoje à noite eu fosse deitar e na hora que estivesse deitado e dormindo, Deus fosse lá no painel, e lá tem um painel com meu nome lá, e Deus apertasse o botão do reset e apagasse todo o sistema operacional antigo e baixasse um sistema operacional novo e eu levantasse assim totalmente mudado e santificado. Quem gostaria disso? Desculpa, amado, isso não existe. Que pena. Sabe por quê? Porque a transformação da nossa vida, Deus só faz com a nossa participação. Somos cooperadores de Deus na sua lavoura. Então, além de sermos lavoura, nós somos cooperadores dessa lavoura. Davi diz assim: sonda-me, Senhor, pois tu me conheces. Sabe o que significa sondar? É quando você chega no terreno baldio e levanta uma pedra, e o que está ali embaixo da pedra aparece. Isso é sondar. Uma sonda de petróleo faz o quê? Vai lá embaixo, tira o material e traz para a luz para analisar. E o pior é quando Deus traz para a luz alguma coisa que está escondida em nós na frente dos outros. Você já teve aquele momento de rompante que você ofende as pessoas, aí depois você cai em si? Não levanta a mão não, por favor. Fica feio. Aí você fala: Deus, por que aconteceu isso? Misericórdia, não era para acontecer mais. Deus está mostrando a você que você pediu para ser santificado, então Deus está mostrando quem você é. Correto? Aí Deus levanta a pedra, o que é que tem embaixo da pedra lá? Tem um escorpião, tem uma lacraiazinha, tem uma barata, tem uma minhoca. Aí Deus fala: tem isso aí, vamos mudar isso? O problema nosso é que nós temos alguns pecadinhos de estimação. Tem um escorpiãozinho de estimação, tem uma baratinha de estimação. E a gente convive com aquilo. Mas Deus não vai tirar essas coisas se eu não falar: Senhor, eu quero que o Senhor tire. Porque é um trabalho em conjunto. Somos cooperadores de Deus na transformação da nossa vida. Eu gostaria que Deus fizesse tudo sozinho. Mas Deus me respeita. Deus me respeita. Amém, amados? Então, o que é que o Espírito Santo faz em nós? Ele nos dá capacidade de sermos santos. Ele nos revela que somos filhos de Deus. É por causa do Espírito Santo que nós chamamos Deus de Abba. O que é Abba? Paizinho. Paizinho. É isso que significa Abba. E é o Espírito Santo que revela para nós quem é o Senhor para as nossas vidas. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta, queridos? Deu para entender tudo? Muito bem, vamos caminhar um pouco mais. Eu quero lhe mostrar a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A obra do Espírito Santo, ele começa na criação. O que é que diz lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis? No princípio criou Deus céus e a terra. E a terra é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairar é uma palavra muito interessante, que é a palavra que a gente usa para falar que uma galinha está chocando os ovos. Deu para entender, não? Eu vou falar de novo. A palavra pairar por exemplo, um helicóptero paira no ar. Ele está pairando no ar, não é parando, pairando. E essa palavra é a mesma palavra que se usa para dizer que uma galinha está chocando os seus ovos. E é isso que o Espírito Santo estava fazendo. Ele estava chocando a vida na terra. Então, o primeiro momento que o Espírito Santo começou a trabalhar na humanidade foi nesse momento. Logo após, o Senhor cria o homem e cria um boneco, como nós falamos antes. Mas esse era um boneco sem vida. O que foi que deu vida a esse boneco? O sopro
de Deus, o Espírito Santo. Amém? Então ele age na criação. Mais tarde, bem mais tarde, deixa eu caminhar aqui bem mais tarde, o Espírito Santo, ele opera gerando Jesus Cristo no ventre de Maria. Correto? Milagrosamente, ele gera a Jesus Cristo no ventre de Maria. Depois, ele unge a Jesus Cristo para o ministério, para o serviço. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem a unção do Espírito Santo. Unção não é somente uma questão de passar óleo na testa. Unção, nesse caso, é a capacitação para fazermos a obra de Deus. É o Espírito que nos capacita. É o Espírito que nos dá força. Inclusive Jesus. Inclusive Jesus, porque naquela hora, Vanderlan, ele era homem. Gente, Deus não usou na sua vida aqui na terra nenhum atributo divino. Ele usou os mesmos dons que estão à nossa disposição e o mesmo Espírito que está à nossa disposição. Se Jesus atuasse como Deus aqui, ele não poderia dizer que nós tivemos o seu exemplo, porque nós não conseguiríamos agir como Deus. Concorda ou não? Entendeu o meu argumento? Então, o que Jesus usou aqui na terra é a mesma força que está à nossa disposição. Jesus, como criança, não pecou, como jovem não pecou, como adulto não pecou. E por que ele não pecou? Por causa do Espírito Santo que estava nele. Esse Espírito Santo está em você? Está em você? E como é que ele entrou em você? No dia que você entregou o volante da sua vida nas mãos do Senhor, no dia que você entregou a direção a Ele, Ele entrou na sua vida. Por quê? Porque foi Ele que convenceu a você e a mim do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que me convenceu ao ponto de eu falar com Deus: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. Porque sem isso, nem isso falaríamos. Me compreende, não? Então, é o Espírito Santo que me convence da minha necessidade de Deus. É Ele que faz isso na minha vida. Depois, o Espírito Santo, ele capacita os discípulos. Capacita os discípulos para obedecer ao Senhor. Lucas 24, não precisa abrir, mas Lucas 24, no último momento que Jesus está conversando com os discípulos, antes dele subir aos céus, ele instrui, ele fala do que aconteceu consigo, da sua morte, da sua ressurreição, e diz assim: é necessário que vocês vão por todas as nações para anunciar o que aconteceu. Lembra disso? Não. É necessário que vocês anunciem. No entanto, fiquem em Jerusalém. Ou seja, vão, mas fica. Vão, mas fica. Vão fazer o quê? Ide às nações. No entanto, fica. Fica para quê? Até que venha sobre vocês o Espírito que o Senhor prometeu. Porque quem é que pode fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus? Ninguém. Lembra que Jesus fala sobre isso? Não. Sem mim. O que é nada na sua cabeça? Gente, você sabe um problema que nós temos? É que nós usamos palavras absolutas com termos relativos, como se fossem relativas. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Às vezes se fala assim: todo mundo estava na reunião. Quer dizer que tinha 8 bilhões e 500 milhões de pessoas na reunião? Não, ninguém foi, só fulano, fulano e fulano. E esse é um problema sério que nos impede de compreender melhor a Bíblia, porque a gente usa termos absolutos de forma relativa. Você já ouviu a pessoa falar assim: eu já falei 1 milhão de vezes, para você não exagerar? Então isso torna difícil a compreensão da Escritura. Quando Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer, o que a gente compreende? Quase nada.
Essa é a nossa compreensão, porque a gente ainda faz as coisas sem perguntar a Deus, sem pedir a Deus. Mas deixa eu dizer para você, eu já tentei, já propus isso em muitos lugares por onde eu tenho passado, e os irmãos, não sei porquê, não aceitam o meu desafio. E qual é o desafio? Eu queria convidar vocês para a gente ficar 3 minutos sem respirar. Eu não sei porque as pessoas não aceitam isso. Quer tentar, não? Eu não garanto nada. Você sabe o que significa a respiração? É o sopro de Deus em nós. A atuação de Deus em nós começa a nossa própria respiração. O que foi que permitiu que você levantasse hoje de manhã? A palavra fala, queridos, que a nossa vida é como um fio de prata. Tem alguém aí que tem um correntinho de prata aí, não? Marinal tem? Você tem também? Dá uma esticada aí forte. Não, mais forte. Você percebe o cuidado que a gente tem? Porque é um fio de prata. E se nesta noite, essa noite, de hoje para amanhã, Deus resolver esticar o fio de prata, e amanhã aqui virá uma reunião, um velório, e por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Eu posso não terminar minha próxima frase. Você percebe como a nossa vida é frágil? Quem mantém a nossa vida é o sopro de Deus. Então, a sua vida começa a partir daí. Então, tudo que você faz depois do ato de respirar, é tudo poder de Deus. É tudo a força de Deus. É tudo a misericórdia de Deus. Por isso que Tiago fala assim, não diga eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou viajar, mas diga antes, se Deus quiser. Mas o problema é que a gente usa o se Deus quiser como afirmação. Se Deus quiser, amanhã eu vou roubar a cena. O que isso quer dizer? Que eu vou. Então, Deus quiser, vira um negócio relativo. Mas não é assim. Se o Senhor desejar, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se o Senhor me orientar, eu vou para Barbacena. Você colocou toda a condicional nas mãos do Senhor. Correto? Você já viu aquela pessoa que entra no carro, põe as malas no carro, põe as crianças no carro e agora eu vou morar? Fala, Deus, agora abençoa a minha viagem, assim. Ô, meu querido irmão, você perguntou para Deus se Ele queria que você fizesse a viagem? Você já fez isso, não? Aí vai ali, próximo poste, recebe a sua visita. Aí você fala, mas eu orei. Mas oração não é pé de coelho, não. Entendeu ou não? Porque às vezes a gente faz uma oração para dar sorte na viagem, para benzer a viagem. Mas se pé de coelho desse sorte, o coelho estava com seus 4 pés. Sim ou não? Sim. Oração também não dá sorte. A oração é para a gente descobrir o querer de Deus. E é o Espírito Santo que vai dizer para nós, que vai nos conduzir. Porque filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. É uma característica do filho ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Bom, eu não sei se depois de eu ter falado essas coisas, vocês estão concordando que nós precisamos do Espírito Santo. Fala um pouco mais, não? Tá. O Espírito Santo, então, ele nos capacita para fazer discípulos. Querido, não. Antigamente, deixa eu mudar a frase. Muito tempo atrás, tinha uma propaganda do cartão de crédito American Express. Não sei quantos se lembram. Então tinha propaganda e no final da propaganda dizia assim, não saia de casa sem ele. Eu tiraria o Express, o cartão Express, American Express, e colocaria o Espírito Santo. Não saia de casa sem ele. Não levante da cama sem ele. Não faça nada sem ele. Não abra os olhos sem ele. Um dia, um pastor chegou lá em casa, pastor novo, recém-ordenado, e falou assim, Jamil, queria que você orasse por mim, porque tem dia que eu levanto assim, sentindo uma impotência terrível, sentindo uma incapacidade assim, terrível para o ministério. Eu falei assim, eu vou orar por você.
para esse sentimento aumentar. Porque quando você sente que você é nada, você chegou no ponto certo. E no dia que você levantar de manhã, não sentir de incapacidade, volta e deita até passar a crise. Porque o Senhor fala, sem mim, nada podeis fazer. E nada é o quê, queridos? Você sabe que nada é diferente de zero, né? O zero dá valor às coisas. O nada não. Nada é a total nulidade, é nada, absolutamente É a nada. ausência até do zero. É a ausência do zero, porque o zero é um número. Quem foi os indianos que descobriram o valor do zero? Os indianos, né? Zero é diferente de nada. Deus não falou assim, sem mim é zero. Não, sem mim nada. Nada. Você não pode nem respirar sem Ele. É que a gente faz as coisas automaticamente, a gente não para assim. Porque se a gente fosse pensar direito, cada respiração a gente adoraria a Deus. Se eu não, respirou, aleluia. Respirou, glória a Deus. Respirou, bendito seja o Senhor. Deveria ser assim. Porque é Ele quem sustenta a nossa vida. É Ele nos capacita. Ele nos ajuda a dar frutos. Você se lembra de João 15? O que é que diz João 15? Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que Jesus quer dizer com permanecer? O que faz o ramo dar fruto? Pessoal que entende aí, o Estevão ajuda a gente aí. O que faz o ramo dar fruto? Tá, mas tem uma coisa que você não falou. A seiva é o invisível. A seiva é algo invisível. Que ela vem pelo tronco, chega lá até na ponta lá e dá o fruto. A seiva é o Espírito Santo. A seiva é o Espírito Santo. Você quer dar fruto na sua vida? Deixa a seiva sair da raiz, que é o Senhor, e chegar em você. Sem mim, nada podeis fazer. Eu falei, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aquele que estando em mim não dá fruto, eu corto e lanço fora. E vai ser jogado no fogo. Quem nos capacita a dar fruto é o Espírito de Deus. Você quer dar frutos? Permita que a seiva, permita que o Espírito Santo flua na sua vida. Não tente viver sem o Espírito Santo. Não tente fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. O Espírito Santo também, segundo Gálatas capítulo 5, verso 16, ele nos ajuda a vencer o poder da carne. Talvez eu deva fazer uma outra pergunta agora. Qual é o poder que a sua carne tem sobre você? Carne aqui, estou falando de natureza pecaminosa. Aquela parte em nós que nós herdamos de um tal de Adão. Conheceu não Adão? Sabe quem é não? Teve gente que falou assim, eu não conheci, não sei quem é, não sei onde morou, e esse cara tem influência na minha vida? Sinto ele todo dia. Pois é. Um dia, o meu pai na fé, também contador de história, ele explicou para mim qual foi a influência de Adão sobre mim. Ele contou o seguinte, que onde é que está os disjuntores aqui? Tá, vamos pensar ali naqueles interruptores. Se o Luiz for ali, naquele interruptor, e apagar a luz ali, quem é que fica no escuro aqui? Todos nós. Então, Adão foi o cara que apagou a luz. Adão foi o cara que apagou a luz. E Jesus foi o cara que acendeu a luz. Amém? É o Espírito Santo que faz a diferença. Ele acendeu a luz. O problema é que a gente herdou as consequências das trevas. O tempo que nós ficamos nas trevas marcou a gente. A gente adquiriu maus costumes, um mau temperamento, mau comportamento, a gente herdou. Correto? E o que é que o Espírito Santo faz hoje conosco? Ele nos ajuda
a vencer o temperamento, vencer o comportamento. E, meu irmão, é muito importante que você entenda que você não precisa ser aquela pessoa de antes. Por que estou falando isso? Porque tem gente que tem um temperamento maltratado, para não dizer temperamento ruim, diz assim, eu sou assim mesmo. Ah, é? Você já ouviu alguém falar isso? Não. Tem que me aceitar como eu sou, como aquele cara lá do futebol falou, né? Tem que me engolir. Os mais novos não lembram, tudo bem. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. Minha avó era assim. Meu bisavô. Você não precisa ser assim porque você tem o Espírito Santo. Poxa, maravilha. Eu não queria falar não, mas você falou. Nada. Curioso. Ah, Gabriel. E cantou ainda. O crente Gabriel. Piorou a coisa, cantou. São Fernando. A notícia é, você não precisa ser como aquelas pessoas na sua família que não prestavam, que tinham um temperamento ruim, que machucavam as pessoas, que feriam as pessoas. Deus lhe deu capacidade para mudar de vida. Eu estava lembrando hoje um rei de Israel chamado Josias, que se assenta no trono com 8 anos de idade. Aos 16 anos de idade, ele provoca o maior avivamento da história de Israel, aos 16 anos. Josias. Quem era o pai e o avô de Josias? Um dos homens mais terríveis da história de Israel, Amon e Manassés. E quando Josias morre, a palavra diz assim, e Josias andou no caminho de seu pai Davi. Ele escolhe a quem ele queria imitar. E nós temos alguém a quem nós podemos imitar, que é Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Também Ezequias, que a casa foi Ezequias com 5 anos de idade. Exatamente. Restauração, um avivamento assim. Ele tinha sido fechado e ele abre dentro e celebra a Páscoa de Jesus. Amém. E nós hoje podemos escolher a quem queremos imitar. Amém. A quem você escolhe para imitar? Aos seus pais, seus avós, seu parentesco de trás? Eu vou lhe falar que você teve na sua vida um parente terrível, parente mais terrível que você possa pensar. Ajudei. Jesus falou que por natureza nós éramos filhos do diabo. Você quer um parente pior do que esse? Éramos filhos do diabo. Mas veio Jesus Cristo e cortou a nossa prisão a essa linhagem. E hoje somos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Temos toda a chance de termos uma vida totalmente transformada pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Amém. E Jesus prometeu para nós que o Espírito Santo habita conosco. Não vos deixarei órfãos, mas vou enviar o Espírito Santo e ele estará sempre convosco. O Espírito que habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo do meu lado está longe, porque ele quer morar dentro de nós. Hoje nós somos templos do Espírito Santo.
Você é morada de Deus pelo Espírito. Amém? Aleluia. Lembra quando a gente perguntava para as crianças, onde é que Deus está? Ela apontava para o céu? Não. O endereço de Deus na terra é você. Você sabia, não? O endereço de Deus na terra é você, porque você hoje é casa de Deus. Amém? O Espírito Santo habita em nós. E como é que a gente vive essa vida? Servindo uns aos outros, como o Senhor servia. Vivendo no poder do Espírito, como Jesus vivia. Então temos toda a possibilidade de ter uma vida de imitação do Senhor Jesus Cristo. Não é porque vamos copiar, é porque Ele está dentro de nós. Uma coisa que a Bíblia ensina, que a vida cristã ela é baseada em substituição. A vida que agora temos na carne, não vivemos pela carne, vivemos pelo Espírito, baseados na fé de Jesus. Amém, amados? Deus sabia que nós não conseguiríamos viver uma vida santa como a gente pretende. Então, o que foi que Ele fez? Ele pôs a gente assentados em Cristo Jesus na região celestial e Ele veio viver a vida que Ele quer em nós. Houve uma troca. Você sabia disso? Não? Houve uma troca. Ele nos pôs assentado lá e Ele veio viver em nós. Há uma história de uma menina que estava sendo analisada por batismo. E eles perguntaram por que ela queria ser batizada e ela explicou a razão. E perguntaram para ela, escuta, você sabe que depois do seu batismo, Satanás virá bater na porta do seu coração para querer entrar? Ela falou assim, eu sei. E quando Satanás bater na porta do seu coração, o que é que você faz? Fala assim, vou pedir para Jesus atender. Ele está em nós. É Ele que nos dá graça para resistirmos ao pecado, resistirmos à tentação, termos uma vida santa, pura e reta na presença dEle. Amém, amados? Amém. A pergunta, quem aqui gostaria de abrir seu coração e falar com o Senhor Jesus? Jesus, vem habitar em mim pelo Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer. Cada um de nós vai abrir o seu coração e vai rogar a Deus, Senhor, ocupa cada área da minha vida. Sabe aquelas áreas da nossa casa que a gente não gosta que visita chegue? Tem algum lugar na sua casa que você não gosta que visita chegue lá? Então até naquele lugar Jesus quer entrar. Amém? Então você pode curvar sua cabeça e pode pedir a Deus, Senhor, Deus vem aqui e entra. Abre qualquer lugar na sua vida que você tem reservado para você até agora. Você não tem deixado Jesus tocar e entrar. Ora agora, se Deus tem te dado os dons de língua, fale em línguas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti. Entrega o volante da sua vida nas mãos do Senhor. Arrependa-se de ter mandado na sua vida até hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, arrependa-se. O pecado do homem é tentar dominar sua própria vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus amado, clamamos a Ti, Espírito Santo. Clamamos a Ti, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Ó Senhor. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz aquela oração que você nunca fez. Faz aquela oração que você nunca fez hoje, em nome de Jesus.